Já as regras específicas de acentuação têm 4 categorias. Nós temos o monossílabo tônico, o ditongo aberto, o hiato e o acento diferencial. Vamos dar uma olhada? Os monossílabos tônicos são acentuados somente quando terminem em A, E e O. Então, monossílabo tônico terminado em A, E e O, seguido ou não de S, né, são acentuados. Por exemplo, lá, pé, mês, só, prós, pos, nós. Monossílabo tônico em A, E, O são acentuados, seguido ou não de S. O ditongo aberto só é acentuado quando aparece nas palavras oxítonas. Por exemplo, anéis, fiéis, papéis, troféu, céu, herói, constrói, cowboys. Ditongo aberto é quando a gente fala as duas vogais abrindo literalmente a boca, ou seja, a gente fala as duas vogais de forma aberta. Por exemplo, céu, esse E é aberto. Agora, quando eu digo rei, o rei já é fechado. Então, rei é ei, céu, el. Então, quando a gente abre a boca para falar, o ditongo significa que esse ditongo é aberto, certo? Então, repetindo, os ditongos abertos só são acentuados quando aparecem nas palavras oxítonas. A regra do hiato, na verdade, é bem simples também, porém o erro às vezes acontece porque a pessoa acaba confundindo o hiato com o ditongo. Retomando aquelas primeiras lições de língua portuguesa que a gente vê na escola, né? Ditongos são vogais que não se separam, hiatos são vogais que se separam. Então, a regra da acentuação do hiato é: palavras com I ou U tônico, seguido ou não de S, vai ser acentuado. Portanto, se numa palavra a gente tem um hiato e esse hiato for I ou U tônico, seguido ou não de S, ele vai ter acento, ou seja, ele vai ser acentuado. Por exemplo, saída, egoísmo, saúde, faísca. Todas essas palavras nós temos o hiato, né? A e I se separam, porém o I é tônico. No egoísmo, o e I são hiato, porém o I, seguido de S, né, vai acento. E na palavra saúde, o hiato A e o U vai acento por ser U tônico. Diferencial, o próprio nome já diz, né? Ele serve para diferenciar uma palavra da outra. Por exemplo, o verbo poder. Quando a gente diz ele pôde, ou seja, o verbo poder está no passado, vai acento. Agora, quando digo ele pode, quando o verbo poder está no presente, aí ele não tem acento. Ele pôde, ele pode. Então, pôde tem acento, pode não tem acento. Contexto de frase: ontem ele não pôde, hoje ele pode. Então, ontem ele pôde, como se remete ao verbo poder no passado, recebe acento. Já hoje ele pode, o verbo poder está no presente, então não tem acento. Na palavra pôr, quando esse pôr for verbo, ele tem acento. Quando ele for preposição, ele não tem acento. Então, por exemplo, eu vou pôr um livro na mesa. Então, pôr é no sentido de colocar, ou seja, é verbo. Então, recebe acento, ele vai ser acentuado. Agora, o por preposição, por exemplo, esta videoaula foi gravado por mim. Esse por é preposição. Ele foi por ali, ela foi por aqui. Esse por ali e por aqui, a palavra por nesse contexto é simplesmente preposição, portanto não tem acento, ok? Por verbo tem acento, por preposição não tem. Nos verbos ter e ver, quando esse verbo é conjugado na terceira pessoa do singular, ele não tem acento. Então ele vem, ele tem. Agora, quando esses mesmos verbos são conjugados na terceira pessoa do plural, eles vêm, tem acento, eles têm, tem acento. Então, recapitulando, ele tem, sem acento, eles têm, com acento. Ele vem, sem acento, eles vêm, com acento. Um bom exercício que eu gosto de usar com os meus alunos em sala de aula para praticar as regras de acentuação é justamente pegar um conjunto de palavras aleatório e observar a terminação dessas palavras. Então o objetivo é o quê? Observar a classificação da sílaba tônica, ou seja, a primeira coisa é identificar se ela é oxítona, se ela é paroxítona, se ela é proparoxítona, e aí então aplicar a regra. Observem as palavras e para cada uma dessas palavras é justificativa do uso ou do não uso do acento. Por exemplo, caderno. Caderno é uma palavra paroxítona terminada em O, portanto ela não é acentuada. Lembra da regra? Ó? Na oxítona, A, E, O, EN são acentuadas. Na paroxítona, A, E, O e EN não são acentuadas. Então é só memorizar essas 4 terminações e na paroxítona usar ao contrário da oxítona. Então caderno, uma paroxítona terminada em O, não tem acento.
Na palavra professor, já é uma oxítona terminada em R, portanto não é acentuada. O que é que diz a regra? Para ser acentuada a oxítona tem que terminar em A e O, N. Professor termina em R, não tem acento. Genial, oxítona terminada em L, portanto não tem acento. Celular, novamente oxítona terminada em R, portanto não tem acento. Jéssica é uma proparoxítona. Opa, lembra da regra da proparoxítona? Todas são acentuadas. Então a justificativa do acento aqui é Jéssica é acentuada porque toda proparoxítona é acentuada. Dramático, mesma coisa, né? Dramático é uma proparoxítona, portanto recebe acento porque todas proparoxítonas são acentuadas. Rei. Rei tem um ditongo, porém um ditongo fechado. Então a palavra rei, por ter um ditongo fechado, não tem acento. Já na palavra réu, por ser um ditongo aberto, recebe acento. Palavra faísca, observem, ó, A e I, faísca. Esse A e I se separam, portanto são hiato. Qual é a regra do hiato? I ou I tônico seguido ou não de S. Nesse caso, na palavra faísca, a gente tem o I tônico seguido de S. Portanto, é acentuada. Tênis. Paroxítona terminada em IS. Ó, IS, será que tem acento? Será que não tem acento? Pensa ao contrário da oxítona. Oxítona, A, E, O, N. É uma dessas 4 opções? Não. Então, logo vai ter acento. Tênis, paroxítona terminada em I, seguido de S, é acentuada. Vôlei. Vôlei é uma paroxítona terminada de ditongo. A regra diz que toda paroxítona de ditongo é acentuada, ok. E óculos, mais uma vez, uma proparoxítona, como a regra já diz, toda proparoxítona é acentuada. Certo? Então esse tipo de exercício é uma boa maneira de a gente observar e aplicar a regra. Qualquer palavra que se pegue, se faça esse tipo de análise, facilita na hora de aplicar a regra. Ou seja, problemas com ortografia direcionada à acentuação gráfica nunca mais vão acontecer. É mais fácil para aplicar a regra quando a gente consegue justificar por que ela é acentuada e por que ela não é acentuada. Foi a videoaula de hoje, espero que tenha contribuído para os estudos de vocês e não deixem de seguir as dicas que ajudam bastante, tanto a dica da paroxítona, pensando ao contrário da oxítona, quanto analisar palavras aleatoriamente, justificando o uso ou não das palavras. Se você é novo por aqui, inscreva-se neste canal, dê seu like e compartilhe, e até uma próxima videoaula.